Esquema de desvio de emendas. Relatório da PF revela esquema de desvio de 6,7 milhões de reais em emendas parlamentares destinadas a São José de Ribamar. M.A. Deputados do PL Josimar Maranhãozinho, Pastor Gil e Bosco Costa são investigados por exigir propina de 25% sobre os valores. O esquema, que envolvia lobistas e um agiota, operava desde novembro de 2020, a partir de denúncia do então prefeito Eudes Sampaio. Acidente aéreo em SP. Um avião King Air F-90, fabricado em 1981, caiu na Avenida Marquês de São Vicente, em São Paulo, após decolar do Campo de Marte com destino a Porto Alegre. A aeronave, com capacidade para 8 pessoas, atingiu um ônibus e explodiu, resultando na morte do piloto, Gustavo Medeiros, e do proprietário, Márcio Lousada Carpena. Testemunhas relataram que o avião tentou um pouso de emergência, atingindo diversos obstáculos antes da queda. A distância entre o aeroporto e o local do acidente foi de 4,5 quilômetros. Acidente de avião em São Paulo. Jovem escapa. Letícia Moraes, 25 anos, escapou ilesa de um acidente em São Paulo envolvendo um ônibus e um avião. Ela estava no ônibus momentos antes da colisão e levantou para descer no próximo ponto segundos antes do impacto. Morte de crianças em Salvador. 2 crianças, de 5 e 7 anos, foram encontradas mortas em Salvador, com suspeita de envenenamento após comerem gelatina. A mãe, de 23 anos, está internada em estado grave com sintomas semelhantes. O padrasto também passou mal, mas recebeu alta. A polícia investiga o caso como possível envenenamento, aguardando resultados de perícia. Córrego vermelho na Argentina. Um córrego em Avellaneda, Argentina, ficou vermelho devido à suspeita de despejo de produtos químicos industriais, possivelmente anilina. Moradores relatam odores fortes e cores incomuns na água recorrentemente desde a década de 1990, com diversas reclamações contra empresas da região. As autoridades coletaram amostras e estão investigando o caso. Lula anuncia novos programas de crédito. O presidente Lula anunciou que a partir da semana que vem serão divulgados novos programas de crédito para a população, com o objetivo de melhorar a distribuição de renda e estimular a economia interna. Ele defendeu a ideia de que o crédito direcionado à população impulsiona o consumo e melhora a vida das pessoas, ao contrário da concentração de riqueza em poucas mãos. Inquérito sobre Janja vai à PGR. A Procuradoria da República no DF encaminhou à PGR inquérito sobre suposta falta de transparência na presidência, envolvendo a primeira-dama e uso de recursos públicos. Helicóptero presidencial. Gastos no Alvorada e visitas ao Palácio do Planalto. O caso foi repassado devido ao foro privilegiado de autoridades envolvidas. O governo afirma ter atuado com transparência e regularidade. Judiciário. Alternativa contra a força bruta. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, afirmou que o judiciário é uma alternativa da sociedade contra a força bruta, um instrumento do processo civilizatório.
apesar de reconhecer que nem sempre agrada a todos. Defendeu a atuação do Supremo em um contexto de desencontro civilizatório, chamando a atenção para a necessidade de trincheiras do bem, da justiça e do amor ao próximo. A fala ocorreu durante a abertura do Ano Judiciário em São Paulo, onde Barroso recebeu homenagem. Mota descarta impeachment de Lula. O presidente da Câmara, Hugo Mota, descartou a pauta de pedidos de impeachment contra Lula, argumentando que isso geraria instabilidade. Ele afirmou que Lula foi legitimamente eleito e deve ter a oportunidade de governar. Onda de calor no Brasil. O Brasil enfrentará onda de calor intensa no sul e sudeste até segunda-feira. 10. Com temperaturas máximas de até 43 graus Celsius. O Nordeste terá redução de chuvas, enquanto o Centro-Oeste terá pancadas isoladas. Fevereiro deve ser chuvoso na maior parte do país, exceto o Sul, que pode ter novas ondas de calor. Bolsas em baixa após novas tarifas. As bolsas americanas caíram após dados de empregos mais fracos que o esperado e a ameaça de novas tarifas impostas por Trump. Investidores reagiram às sanções ao Irã e estão atentos a possíveis tarifas adicionais. No Brasil, o dólar fechou em baixa, com resultados positivos na balança comercial. Fundos de renda fixa reverteram perdas de dezembro, enquanto multimercados seguem em queda. Leilão de concessão no Brasil promete grandes investimentos, com Equatorial e Sabesp em vantagem. Interactive Brokers poderá oferecer produtos brasileiros. Cozimento periódico de ovos. Um pesquisador italiano desenvolveu uma nova técnica de cozimento de ovos, chamada cozimento periódico, inspirada em um método de criação de camadas em plásticos. A técnica visa alcançar a textura ideal tanto da clara quanto da gema, sem afetar o sabor. Critics' Choice Awards 2025. O Critics' Choice Awards 2025 acontece em 7 de janeiro, no Barker Hangar, em Los Angeles. O evento premia filmes e séries de cinema e TV, com transmissão pela TNT e Max. Ainda Estou Aqui concorre como melhor filme de língua estrangeira, enquanto Senna concorre na categoria de melhor série de língua estrangeira. Conclave e Wicked lideram as indicações, com 11 cada. Citigroup mantém trabalho híbrido. O Citigroup manterá seu esquema de trabalho híbrido, permitindo que a maioria dos funcionários trabalhe remotamente até 2 dias por semana. Essa decisão contraria a tendência de outros bancos de Wall Street, como JP Morgan Chase e BlackRock, que estão exigindo o retorno presencial de seus funcionários. A CEO do Citigroup, Jane Fraser, argumenta que a flexibilidade oferece uma vantagem competitiva.